Feche os olhos por um momento e imagine-se sob o manto de uma noite perfeitamente límpida. Longe das luzes artificiais das cidades, onde o único som é o pulsar do seu próprio coração em sintonia com o universo. Olhe para cima, no vasto horizonte da sua mente, e contemple a tapeçaria infinita de estrelas que brilham como diamantes lançados sobre um veludo negro. Sinta a brisa suave tocar o seu rosto, lembrando que, embora sejamos pequenos diante da imensidão do cosmos, existe um fôlego divino que nos sustenta a cada segundo. É nesta atmosfera de reverência e espanto que iniciamos a nossa jornada pelo Salmo 08, um hino à majestade do Criador e à dignidade que Ele depositou em cada um de nós. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o Teu nome em toda a terra! Ao pronunciarmos estas palavras, não estamos apenas recitando um texto antigo, estamos ativando uma chave de autoridade espiritual. O nome do Senhor é admirável porque Ele carrega em si a assinatura de tudo que é belo, justo e poderoso. Imagine esse nome como uma frequência de luz que atravessa as montanhas, mergulha nos oceanos e preenche os espaços vazios da sua alma. Se hoje você se sente esquecido ou diminuto diante dos problemas, escute o eco dessa majestade. O Deus que governa as galáxias é o mesmo que conhece cada fibra do seu ser. O nome dele sobre a sua vida é um selo de proteção que nenhuma força contrária pode romper. Respire profundamente e sinta a força dessa presença. Muitas vezes, o barulho do mundo tenta nos convencer de que somos frutos do acaso, seres sem importância perdidos na multidão. Mas o Salmo 08 nos transporta para cima dos céus, onde a glória de Deus está estabelecida. Tu que puseste a tua glória sobre os céus. Se a glória dele está acima das nuvens, imagine o que ele pode fazer por você, que é a sua criação mais preciosa aqui na terra. Não há abismo tão profundo que a glória do Altíssimo não possa iluminar, e não há situação tão obscura que o brilho do seu rosto não possa transformar. Diga amém nos comentários se você crê que a glória de Deus está descendo agora sobre a sua vida e sobre a sua casa para dissipar toda a escuridão. Contemple a profundidade deste mistério. Da boca das crianças e dos que mamam tu suscitaste força, por causa dos teus adversários, para fazer calar o inimigo e o vingativo. Existe uma força oculta na pureza e na simplicidade. Quando o mundo se levanta com a arrogância dos poderosos, Deus escolhe o que é simples para confundir o que é forte. Talvez você se sinta como uma criança diante de um gigante, sem armas, sem influência, sem forças. Mas a sua oração, feita com o coração sincero de um filho, é a arma mais poderosa que existe. O louvor que sai dos lábios de quem confia plenamente em Deus é capaz de paralisar os planos dos vingativos e emudecer as vozes que tentam te acusar. A sua vulnerabilidade, entregue nas mãos do Pai, torna-se uma fortaleza inexpugnável. Sinta agora o alívio de saber que você não precisa lutar com as mãos de ferro deste mundo. A sua força vem da sua conexão com o alto. Quando você se cala e deixa que Deus fale por você, o inimigo perde o argumento. Quando você se ajoelha em adoração, o seu adversário perde o terreno. A pureza da sua fé é o que suscita a força divina que abre caminhos e derruba muralhas. Imagine o silêncio que se faz no campo de batalha espiritual quando o Senhor se levanta em seu favor. É o silêncio da vitória que já foi decretada antes mesmo da luta começar. Compartilhe este vídeo com 3 pessoas que precisam redescobrir o seu valor diante de Deus e deixe que a mensagem do Salmo 08 restaure a esperança de quem se sente pequeno. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que estabeleceste. Pare por um instante e visualize os dedos do Criador moldando cada constelação, dando nome a cada estrela e traçando a órbita de cada planeta. É um trabalho de precisão e amor infinito. Se ele teve esse cuidado com os astros que não possuem alma, imagine o cuidado que ele tem com os detalhes da sua história. Nada na sua vida é aleatório. Os encontros, as portas que se abrem, e até os desertos que você atravessa, estão sob o olhar atento daquele que estabeleceu a lua em seu lugar. Você é uma obra-prima tecida com paciência e propósito. Neste momento de reflexão profunda, deixe que a pergunta do salmista ecoe em seu peito: que é o homem mortal para que te lembres dele? E o filho do homem, para que o visites? Esta é a pergunta que cura a nossa alma da solidão. Como pode o arquiteto do universo se importar com as minhas pequenas dores?
Como pode o Rei da Glória visitar o meu coração cansado? A resposta é o amor incondicional. Você é o alvo da atenção divina. Deus se lembra de você quando você acorda, Ele te visita no meio da sua angústia e Ele se inclina para ouvir o seu soluço mais discreto. Você não é um número em uma estatística, você é um indivíduo amado por uma inteligência infinita. Toque no botão inscrever-se para fazer parte desta comunidade de fé e prosperidade, onde cada palavra é um passo em direção ao coração de Deus. Sinta a cura interior fluindo enquanto você percebe que é lembrado pelo céu. Onde houve rejeição, o Senhor traz aceitação. Onde houve abandono, Ele traz visitação. Imagine que a luz de uma estrela agora penetra no seu quarto, na sua sala, no seu ambiente de trabalho. E essa luz é a própria presença do Espírito Santo dizendo: eu estou aqui. Eu te vejo. Eu me importo. A visitação de Deus traz clareza para as suas decisões e paz para os seus conflitos internos. Você não precisa mais mendigar a atenção do mundo, pois a atenção do Criador já está voltada para você em tempo integral. A oração continua, elevando a sua frequência para um nível de dignidade real, pois pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Sinta o peso de uma coroa invisível sendo colocada sobre a sua cabeça. Você não foi criado para a escravidão, para a miséria emocional ou para a derrota constante. Você foi coroado com glória e honra. Isso significa que existe um prestígio espiritual sobre a sua vida. Quando você caminha, você carrega a dignidade de quem foi feito à imagem e semelhança do Altíssimo. Comece a se ver não através das suas falhas, mas através da coroa que Deus te deu. Visualize-se agora levantando a cabeça e endireitando as costas. Onde o inimigo tentou te humilhar, a honra de Deus te levanta. Onde tentaram te envergonhar, a glória do Senhor te reveste. Ser pouco menor que os anjos indica a sua posição privilegiada na hierarquia da criação. Você tem autoridade para falar, para agir e para transformar a sua realidade através da palavra de fé. A glória que te coroa é um brilho que não se apaga com as crises deste mundo, é uma luz que vem de dentro, do Espírito de Deus que habita em você, guiando seus passos para um destino de triunfo e propósito. Salve este vídeo para ouvir esta mensagem de paz sempre que precisar se lembrar do seu verdadeiro valor e da grandeza daquele que te criou. Mantenha o seu coração nesse estado de elevação, pois a coroa de glória e honra que o Criador depositou sobre a sua cabeça não é apenas um adorno, mas um símbolo de uma autoridade que você precisa despertar agora. Visualize a sua vida como um vasto território que Deus confiou às suas mãos. O Salmo 08 revela um segredo profundo sobre a nossa existência. Tu o fizeste dominar sobre as obras das tuas mãos, sob os seus pés tudo puseste. Sinta a força dessa verdade atravessando a sua medula. Você não foi colocado neste mundo para ser um joguete das circunstâncias, um refém do destino ou um náufrago nas ondas da incerteza. Você recebeu o domínio. Muitas vezes, caminhamos como se estivéssemos carregando o mundo nas costas, quando, na verdade, Deus nos deu o poder para que o mundo estivesse sob os nossos pés. Dominar não significa tiranizar, mas governar com a sabedoria que vem do alto. Pense naquelas áreas da sua vida que hoje parecem um caos, talvez as suas emoções, a sua saúde ou os seus projetos. Comece a visualizar cada um desses desafios sendo colocado em seu devido lugar, sob a sua autoridade espiritual. Quando você se alinha com o Rei do Universo, a desordem recua. A escassez se inclina diante da providência. A doença se curva diante da vida que emana do seu espírito. Respire essa autoridade. Sinta o chão firme sob os seus pés e saiba que cada passo que você dá agora é carregado de propósito. Você é o administrador de milagres que ainda não foram manifestos. Deus confia em você para cuidar das obras das mãos dele. Se Ele te entregou essa vida, esse corpo e essa família, é porque Ele te capacitou com tudo o que é necessário para fazê-los prosperar. Retire hoje o manto da vitimização. Rasgue as vestes da autocomiseração. O Senhor te chamou para reinar em vida, para ser a cabeça e não a cauda, para ser aquele que abençoa e não apenas o que busca a bênção. Diga amém nos comentários se você toma posse do domínio que Deus te deu sobre as circunstâncias da sua vida hoje.
O salmista continua detalhando esse domínio com uma poesia que toca as raízes da natureza, todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves dos céus, e os peixes do mar, tudo que passa pelas veredas dos mares. Imagine agora a vastidão dessa promessa. Ovelhas e bois representam o que é doméstico, o seu sustento, o seu trabalho cotidiano, aquilo que está perto de você. Deus está dizendo que Ele cuida do seu pão, da sua paz doméstica e da mansidão no seu lar. Nada que é essencial para o seu dia a dia fugirá do controle do Pai. Mas Ele vai além. Ele fala dos animais do campo, daquilo que é selvagem e imprevisível. Existem momentos na vida em que enfrentamos situações indomáveis, problemas que parecem não ter solução lógica. Mas até o que é selvagem obedece à voz do Criador manifestada através de você. As aves dos céus representam os seus sonhos mais altos, as aspirações que parecem inalcançáveis, e os peixes do mar simbolizam as profundezas, os segredos do seu coração e as riquezas escondidas nas águas da vida. Tudo está sob o governo daquele que te ama. Nada está fora de alcance, nada é profundo demais que a mão dele não possa buscar para você. Compartilhe este vídeo com 3 pessoas que precisam entender que nada está fora do controle de Deus neste momento e seja o canal de esperança para o próximo. Visualize agora as veredas dos mares. O mar, na linguagem bíblica e espiritual, representa muitas vezes o desconhecido, o turbulento e o imenso. Existem caminhos no mar que ninguém vê, rotas invisíveis que conduzem ao destino certo mesmo em meio à tempestade. Talvez você esteja em um momento de mar revolto, sem enxergar uma saída. Saiba que existem veredas divinas traçadas para você. O Senhor está abrindo trilhas na água, caminhos de escape onde antes só havia perigo. Você não vai afundar. Você vai navegar com a autoridade de quem conhece o dono do mar. Sinta a paz de saber que a sua rota de saída já foi traçada antes mesmo do vento soprar. Toque no botão inscrever-se para fazer parte desta comunidade de fé e prosperidade, e receba diariamente a força necessária para governar a sua história com sabedoria. O Salmo 08 termina exatamente como começou, fechando um ciclo perfeito de adoração. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra. Perceba que, depois de entender a sua própria grandeza e o seu domínio, o salmista volta o olhar para Deus. Isso nos ensina a humildade real. Quanto mais entendemos o quão valiosos somos para o Criador, mais admiramos o nome dele. O orgulho nos afasta da fonte, mas a consciência do nosso valor divino nos aproxima da gratidão. O nome dele é admirável porque, sendo tão grande, ele escolheu te fazer grande também. Ele não divide a glória dele, mas ele compartilha a honra dele com você. Sinta a vibração desse nome, Senhor, ressoando em seu peito. É um nome que traz ordem ao caos, luz às trevas e vida onde havia morte. Quando você pronuncia esse nome com fé, você está sintonizando a sua vida com a harmonia do universo. Imagine que todas as peças do seu quebra-cabeça de vida estão começando a se encaixar perfeitamente. O que parecia um erro era apenas uma peça fora do lugar. Sob a admiração do nome dele, a beleza começa a florescer em seu caminho. A sua história deixa de ser um relato de sobrevivência para se tornar uma epopeia de vitória e glória. Mantenha-se neste fluxo de admiração. Olhe para a sua própria vida com o mesmo espanto que o salmista olhou para as estrelas. Veja a obra das mãos de Deus em cada detalhe do seu corpo, em cada batida do seu coração, em cada superação que te trouxe até aqui. Você é um milagre ambulante. A admiração pelo Criador gera em nós uma autoestimativa espiritual inquebrável. Você não aceitará mais migalhas de felicidade, nem se contentará com uma paz passageira. Você buscará a plenitude, pois é isso que o nome admirável do Senhor reservou para você. Salve este vídeo para ouvir esta mensagem de paz sempre que precisar se lembrar que você foi criado para dominar e não para ser dominado. Neste momento, sinta uma unção de clareza e autoridade descendo sobre a sua mente. Visualize-se tomando as rédeas da sua própria existência. O medo, que antes era um gigante, agora se torna pequeno diante da sua nova identidade. A dúvida se dissolve na luz do conhecimento de quem você é no Altíssimo. Você está pronto para sair deste momento de oração e agir como alguém que foi coroado.
A sua voz terá mais firmeza, as suas decisões serão mais sábias e o seu coração será um porto seguro para outros que ainda não encontraram o seu refúgio. A oração não termina aqui, ela se expande para o seu dia, para o seu trabalho e para os seus sonhos. O Salmo 08 agora vive dentro de você. Cada vez que você olhar para o céu, lembre-se da sua origem. Cada vez que você olhar para a terra, lembre-se do seu domínio. Você é o elo entre o divino e o terreno, o canal por onde a glória de Deus se manifesta no mundo. Caminhe com a dignidade de quem sabe que é amado, visitado e honrado pelo arquiteto de todas as coisas. A sua jornada é admirável porque o nome que você carrega é o mais admirável de todos. Permaneça nesse estado de quietude, onde o som da sua própria respiração se confunde com o sussurro do Criador em seu espírito. Ao meditarmos no Salmo 08, percebemos que não estamos apenas diante de um poema sobre a natureza, mas diante de um espelho que reflete a nossa verdadeira identidade. Olhe para as suas mãos por um instante. Imagine que essas mesmas mãos, muitas vezes cansadas pelo trabalho ou trêmulas pela incerteza, foram desenhadas por aquele que sustenta o peso dos oceanos. Quando o salmista pergunta, que é o homem mortal para que te lembres dele, ele não está fazendo uma pergunta de desprezo, mas de puro espanto diante de um amor que não faz sentido para a lógica humana. Você é o pensamento constante de Deus. Se hoje o mundo tentou te diminuir, se as circunstâncias tentaram te convencer de que você é apenas mais um na multidão, sinta agora o toque da dignidade divina restaurando o seu valor. Deus não apenas criou o universo e se retirou para um trono distante, Ele se lembra de você. Lembrar-se, no sentido bíblico, significa agir em favor de alguém. Quando Deus se lembra de você, Ele move as peças do tabuleiro da vida, Ele abre caminhos no deserto e Ele envia provisão de onde ninguém espera. Sinta o alívio de saber que a sua existência está registrada no coração pulsante do universo. Você não é um acidente, você é uma intenção de glória. Respire essa aceitação profunda. Imagine que todas as palavras de rejeição que você ouviu ao longo da vida estão sendo agora apagadas por uma luz intensa que emana do trono do Altíssimo. Onde houve o vazio do abandono, agora há a plenitude da visitação divina. E o Filho do Homem, para que o visites. Essa visitação não é uma passagem rápida, é uma habitação. O Senhor deseja fazer morada nas suas preocupações, transformando cada medo em uma semente de confiança. Visualize a luz de Deus entrando em todos os cômodos da sua alma, iluminando as memórias dolorosas e trazendo a cura que você tanto buscou. Diga amém nos comentários se você crê que a visitação de Deus em sua vida hoje está trazendo clareza e paz para todas as suas decisões. Aprofunde o seu olhar sobre a coroa que agora repousa sobre a sua fronte. De glória e de honra o coroaste. Essa honra não é um troféu que você conquistou com o seu próprio braço, mas uma herança que você recebeu por ser filho do rei. Pense no prestígio de carregar o DNA do Criador. Isso significa que em seu espírito habita a capacidade de criar, de superar e de vencer. Onde o mundo vê limitações, a sua fé enxerga possibilidades. Onde os outros veem o fim, você, coroado pela glória divina, enxerga o início de um novo ciclo. A honra de Deus sobre você é o que faz com que as portas se abram sem que você precise forçá-las. É o que atrai o favor de pessoas influentes e o que te protege nos ambientes hostis. Compartilhe este vídeo com 3 pessoas que precisam redescobrir a sua dignidade real e sair da sombra do desânimo para a luz da vitória. Imagine agora o domínio que lhe foi outorgado. Tu o fizeste dominar sobre as obras das tuas mãos. Este domínio não é sobre os outros, mas sobre a sua própria realidade. Você recebeu autoridade para dizer não à tristeza, para dizer basta à escassez e para declarar que a saúde é o estado natural do seu corpo. Visualize as obras das mãos de Deus ao seu redor, a natureza, as oportunidades, os recursos, e sinta-se como o administrador legítimo dessas bênçãos. Deus confiou o mundo a você. Ele confia na sua capacidade de governar a sua casa com amor, de gerir os seus negócios com integridade e de cuidar do seu templo físico com zelo. Sinta a força retornando aos seus braços. A fadiga emocional que te impedia de agir está sendo agora substituída por uma energia renovadora. Você é um embaixador do reino da luz.
Quando você fala, as suas palavras carregam o peso da autoridade celestial. Quando você ora, o céu se inclina para ouvir a sua petição. O domínio que o Salmo 08 descreve é a garantia de que nada do que é criado pode te escravizar. Você não é escravo de vícios, não é escravo de dívidas e não é escravo de passados mal resolvidos. Você é o Senhor do seu tempo e o mestre do seu destino sob a orientação do Espírito Santo. Toque no botão inscrever-se para fazer parte desta comunidade de fé e prosperidade, e deixe que a cada dia a sua autoridade espiritual seja fortalecida por estas palavras de vida. Contemple a vastidão das veredas dos mares, que mencionamos anteriormente. O mar representa o mistério, o inconsciente e as riquezas que ainda não foram descobertas. Existem tesouros guardados para você em lugares que você nunca imaginou visitar. A justiça de Deus está ativando agora uma inteligência espiritual em você para que você perceba as oportunidades escondidas. Onde outros veem apenas ondas e perigo, você verá as rotas da sua prosperidade. Onde muitos temem o desconhecido, você navegará com a bússola da promessa divina. Nada que esteja nas profundezas da vida poderá se esconder do seu domínio, pois o Senhor te deu olhos para enxergar além das aparências. Visualize agora os animais do campo, as aves e os peixes reconhecendo a sua autoridade. Isso simboliza a harmonia que o Salmo 08 estabelece entre você e toda a criação. Quando você está em paz com Deus e consciente do seu valor, o ambiente ao seu redor se torna favorável. Os conflitos diminuem, as tensões se dissolvem e as provisões começam a chegar de forma natural. É como se o universo conspirasse a favor de quem entende que é coroado de honra. Sinta a natureza trabalhando a seu favor. O sol que brilha lá fora aquece os seus planos, a chuva que cai rega as suas sementes de fé, e o vento que sopra limpa o seu horizonte de toda a negatividade. Salve este vídeo para ouvir esta mensagem de paz sempre que precisar se lembrar que você é o governante da sua própria paz e herdeiro de toda a criação. Neste fluxo de adoração e poder, sinta a admiração pelo nome do Senhor crescendo em seu peito. Quão admirável é o teu nome em toda a terra! O nome dele é a garantia da sua vitória. Quando você invoca o nome admirável, você está chamando por aquele que tudo pode, tudo sabe e tudo vê. Imagine esse nome como um escudo de fogo ao seu redor. Nenhum dardo inflamado de inveja, nenhuma palavra de maldição e nenhum plano traçado nas sombras pode ultrapassar a barreira desse nome. Você está seguro. Você está guardado na redoma da majestade divina. Aquiete o seu pensamento e deixe que a certeza da sua grandeza espiritual se assente em seu coração. Você sairá desta oração com uma nova postura. A sua voz terá o tom de quem sabe quem é. O seu caminhar terá a firmeza de quem conhece o seu destino. Não há mais espaço para a pequenez ou para o medo. O Salmo 08 removeu as escamas dos seus olhos e agora você vê a glória que te reveste. Você é um espetáculo para o universo, uma prova viva de que o Criador se importa com a sua criação e a coroa com o que há de melhor no céu e na terra. A oração continua a vibrar em seu ser, como o eco de uma nota musical perfeita que nunca termina. Sinta a alegria de ser quem você é, agradeça por cada detalhe da sua existência, pois cada um deles foi planejado com uma precisão cirúrgica. Você está no lugar certo, no tempo certo, ouvindo a mensagem certa para a sua virada de chave. A justiça, a paz e a honra são os pilares da sua nova casa. Onde antes havia ruínas, o Senhor está levantando um palácio de propósitos. Onde havia silêncio, agora há um cântico de gratidão que atrai as bênçãos mais elevadas. Deixe que o silêncio deste momento se torne o solo fértil onde a semente da sua nova identidade começará a germinar. Visualize novamente aquele manto estrelado, mas agora perceba que você não está apenas observando o universo de longe, você faz parte da coreografia divina que mantém cada astro em seu lugar. O Salmo 08 nos convida a uma consciência de governo que o mundo tentou apagar da sua memória. Tu o fizeste dominar sobre as obras das tuas mãos. Pare e sinta a força dessa palavra, dominar. Esse domínio não é um peso, mas uma leveza de quem sabe que o Pai confiou a você as chaves da sua própria história.
Se hoje você se sente cercado por circunstâncias que parecem indomáveis, entenda que a autoridade para mudar a frequência da sua vida já foi depositada em seu espírito pelo sopro do Altíssimo. Imagine que as suas preocupações financeiras, as tensões nos seus relacionamentos e os ruídos da sua mente são como as ovelhas e os bois mencionados pelo salmista. Eles são elementos da sua vida que devem estar sob o seu governo, e não o contrário. Você não nasceu para ser governado pela escassez ou pelo medo, você nasceu para administrar a abundância e a paz. Respire essa verdade e sinta o chão sob os seus pés se tornando mais firme. A cada passo que você dá, a terra reconhece a autoridade de um filho coroado. A natureza espiritual ao seu redor começa a se alinhar com a sua nova postura de dignidade. Onde havia desordem, a luz da majestade de Deus começa a colocar cada peça em seu devido lugar, trazendo uma harmonia que você não sentia há muito tempo. Diga amém nos comentários se você aceita o domínio que Deus te deu sobre as suas emoções e sobre o seu destino a partir de hoje. Contemple a profundidade das veredas dos mares. Na linguagem do Espírito, os mares representam as vastas possibilidades, os segredos ocultos e os caminhos que ainda não foram trilhados. Existem bênçãos reservadas para você que estão guardadas nas profundezas da providência divina, aguardando o momento em que você se levantará com a coragem de quem sabe que é amado. O Senhor está abrindo trilhas invisíveis em meio à turbulência dos dias atuais. Onde muitos veem apenas ondas e perigo, você, guiado pelo Salmo 08, enxergará as rotas da sua prosperidade e da sua cura. Nada do que é profundo demais pode se esconder daquele que te visita todos os dias com misericórdia e favor. Sinta a cura interior percorrendo as áreas onde você se sentiu insuficiente ou pequeno demais para os seus sonhos. O Criador do Universo, aquele que moldou as galáxias com os seus dedos, parou para te tecer com detalhes únicos. Como pode o homem mortal ser alvo de tamanha atenção? A resposta está no valor inestimável que ele te atribuiu. Você é a obra-prima que ele escolheu para coroar com honra. Retire agora as vestes da vergonha e do desânimo. Sinta o toque de uma unção fresca sobre a sua cabeça, confirmando que você foi feito para brilhar, para liderar a sua própria vida e para ser um canal de bênçãos para um mundo melhor. Compartilhe este vídeo com 3 pessoas que precisam redescobrir o seu valor real diante de Deus e sair da sombra do cansaço para a luz da autoridade divina. Visualize agora a autoridade que você recebeu sobre as aves dos céus. Isso simboliza sua capacidade de elevar os seus pensamentos acima das tempestades terrenas. Quando o mundo tenta te puxar para baixo com notícias negativas e energias densas, a sua mente pode voar alto, na frequência da gratidão e da admiração pelo nome do Senhor. Quão admirável é o nome dele! Esse nome é o seu código de acesso a todas as promessas bíblicas. Quando você pronuncia Senhor, Senhor nosso, você está reivindicando a proteção de um pai que nunca dorme e de um rei que nunca perdeu uma batalha. Toque no botão inscrever-se para fazer parte desta comunidade de fé e prosperidade, e deixe que estas orações narrativas reconstruam a sua confiança dia após dia. Perceba como a sua perspectiva sobre os problemas muda quando você se vê através da lente do Salmo 08. O que antes parecia um gigante intransponível, agora é apenas uma obra sob os pés daquele que te sustenta. O domínio que lhe foi outorgado abrange até as situações mais selvagens e imprevisíveis, representadas pelos animais do campo. Aquilo que você não consegue controlar com a sua lógica humana está sob a guarda daquele que governa o instinto e a matéria. Descanse na certeza de que a ordem divina está sendo estabelecida em sua casa, em seu corpo e em seus projetos. A paz que você sente agora é a assinatura de Deus em sua petição de vitória. Mantenha essa conexão de admiração constante. A admiração é a forma mais pura de oração. Ao admirar a grandeza de Deus nas estrelas e na lua, você automaticamente reconhece a grandeza que Ele colocou dentro de você. Você é o elo entre o céu e a terra. Através da sua vida, a glória do Altíssimo se torna visível. Não se contente mais com uma existência medíocre ou apagada. Você foi coroado para reinar, para influenciar positivamente o ambiente ao seu redor e para manifestar o reino da luz em cada gesto e palavra. Salve este vídeo para ouvir esta mensagem de paz sempre que o mundo tentar te convencer de que você é pequeno demais para os planos de Deus.
Continue respirando essa atmosfera de majestade. O Salmo 08 é um convite para que você caminhe com a cabeça erguida, não por soberba, mas por consciência da sua linhagem real. Onde quer que você vá, leve consigo a memória de que você é lembrado e visitado pelo Criador das estrelas. A sua jornada é admirável porque o Deus que te guia é admirável. Sinta a força que emana dessa verdade e prepare-se para colher os frutos de uma vida governada pela fé, pela honra e pelo domínio que o céu te confiou hoje. Deixe que a quietude se torne agora o seu manto mais precioso. Enquanto o mundo lá fora corre em busca de respostas vazias, você se encontra aqui, sob o teto da eternidade, contemplando a obra das mãos do Altíssimo. Imagine que, neste exato momento, o seu espírito está sendo elevado acima das montanhas da dificuldade, acima das nuvens da incerteza, até alcançar o lugar onde o Salmo 08 vibra como uma nota constante de triunfo. Visualize os dedos de Deus, os mesmos que desenharam as nebulosas e deram brilho à lua, tocando suavemente os pontos cegos da sua vida, trazendo clareza onde antes só havia neblina. A pergunta do salmista continua a ecoar, mas agora com uma nova profundidade em seu peito: que é o homem mortal para que te lembres dele? Sinta o impacto dessa memória divina. Deus não se lembra de você como alguém que recorda um fato distante, Ele se lembra de você com a intensidade de quem sustenta a sua vida em cada pulsar do seu coração. Se houve momentos em que você se sentiu invisível para o mundo, ou descartável para as pessoas que você amava, saiba que para o arquiteto das estrelas, você é o centro da atenção. Ele conhece o seu nome, as suas lutas silenciosas e os sonhos que você ainda não teve coragem de contar para ninguém. Você é lembrado pelo céu, e essa lembrança é o que garante que a sua história não terminará em um vale de esquecimento. Respire essa honra. Sinta a dignidade sendo restaurada em sua alma como um tecido precioso que é remendado por mãos mestras. Tu o coroaste de glória e de honra. Pense nessa coroa não como algo pesado ou arrogante, mas como uma luz que emana da sua cabeça, iluminando os caminhos por onde você passa. Essa honra divina é o que faz com que as situações que antes te humilhavam percam o poder de te atingir. Quando você se reconhece como alguém coroado pelo Altíssimo, a sua postura muda, o seu tom de voz se estabiliza e a sua fé se torna uma rocha inabalável. Onde tentaram colocar sobre você o peso da vergonha, Deus coloca o brilho da glória dele. Diga amém nos comentários se você aceita a coroa de honra que Deus está colocando sobre a sua vida agora e se crê que a sua dignidade está sendo plenamente restaurada. Aprofunde agora o entendimento sobre o domínio que lhe foi confiado. Fizeste dominar sobre as obras das tuas mãos. Imagine que a sua vida é um jardim imenso, cheio de sementes que ainda não brotaram. O domínio que você recebeu é a capacidade de cultivar esse jardim, de afastar as pragas do medo e de regar as flores da esperança. Nada do que foi criado por Deus tem permissão para te escravizar. Você não é escravo da ansiedade, não é cativo da escassez e não é prisioneiro de mágoas passadas. Sob os seus pés, Deus colocou todas as coisas. Visualize-se caminhando sobre os problemas que antes pareciam montanhas. Veja-os diminuindo de tamanho à medida que você assume a sua posição de governante da sua própria paz. Compartilhe este vídeo com 3 pessoas que precisam redescobrir a sua autoridade espiritual e entender que Deus as colocou em uma posição de domínio e não de derrota. Considere a simbologia das aves dos céus e dos peixes do mar. As aves representam a liberdade de espírito, a capacidade de subir alto e enxergar a vida de uma perspectiva superior. O Salmo 08 te convida a voar acima das fofocas, acima das críticas e acima das limitações que tentaram te impor. Já os peixes que percorrem as veredas dos mares representam as riquezas e os segredos escondidos nas profundezas. Existem bênçãos para você em lugares que você nunca imaginou. Há provisões guardadas em veredas invisíveis que Deus está ativando para que cheguem até as suas mãos. O domínio que você recebeu é o que abre essas rotas secretas de prosperidade e favor. Sinta o fluxo da vida divina percorrendo o seu ser. Você é o elo entre o infinito e o cotidiano. Através da sua existência, o nome admirável do Senhor é glorificado na terra. Não aceite menos do que a plenitude. Se você foi coroado com honra, não viva como quem busca migalhas. Se você recebeu o domínio,
não se curve diante de gigantes de papel. O Salmo 08 é o seu certificado de realeza espiritual. Ele te lembra que, embora sejamos pequenos na matéria, somos gigantes no espírito quando estamos alinhados com o Rei do Universo. Toque no botão inscrever-se para fazer parte desta comunidade de fé e prosperidade, e permita que esta oração narrativa continue a expandir a sua consciência espiritual a cada dia. Imagine agora o nome do Senhor como um som que reorganiza todas as células do seu corpo. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra! Este nome é a frequência da cura, da ordem e da criação. Deixe que esse nome admirável preencha todos os espaços da sua mente que antes eram ocupados por pensamentos de autossabotagem. Onde havia o eu não consigo, agora ecoa o nome admirável. Onde havia o eu não sou nada, agora brilho visitado por Deus. A majestade dele é a sua proteção. Você está escondido na fenda da rocha desse nome, onde o mal não pode te tocar e onde a luz nunca se apaga. Aquiete o seu coração e sinta a paz que vem da admiração. Quando paramos de focar no tamanho do problema e começamos a focar na grandeza daquele que estabeleceu as estrelas, tudo muda. O problema não desaparece, mas ele perde a importância diante da imensidão do cuidado de Deus. Você é um espetáculo para o universo. Os anjos observam a sua caminhada com respeito, pois veem em você o reflexo da glória do Pai. Você é um embaixador de um mundo melhor, levando consigo a autoridade de quem foi feito pouco menor que os anjos e coroado com o que há de mais sublime no céu. Salve este vídeo para ouvir esta mensagem de paz sempre que o mundo tentar apagar o brilho da sua coroa e te fazer esquecer do domínio que você possui. Neste instante de conexão suprema, visualize o seu futuro iluminado pela lua e pelas estrelas da providência divina. O seu caminho não é um labirinto escuro, é uma trilha de luz traçada pelos dedos do Criador. Cada obstáculo é apenas um degrau para que você exerça o domínio que lhe foi dado. Sinta a segurança de ser visitado por Deus todos os dias. Ele não é um Deus ausente, mas um Pai presente que se deleita na sua vitória. A sua vida é admirável porque o nome dele está gravado em sua história. Caminhe com a dignidade de quem sabe que o universo inteiro conhece o seu valor. Visualize agora o silêncio que precede o milagre. Aquele instante suspenso no tempo onde o ruído das críticas e o clamor das dificuldades perdem a sua força diante da majestade de um Deus que se inclina para te ouvir. Ao percorrermos as veredas do Salmo 08, somos levados a um lugar de profunda revelação sobre o poder que reside na simplicidade. Da boca das crianças e dos que mamam tu suscitaste força, por causa dos teus adversários, para fazer calar o inimigo e o vingativo. Sinta a profundidade desta verdade. A sua força não reside na sua capacidade de gritar mais alto que os seus problemas, nem na sua habilidade de revidar as ofensas com a mesma moeda. A sua verdadeira força está na pureza da sua fé, naquela confiança de criança que sabe que, independentemente do tamanho do gigante, o Pai é infinitamente maior. Imagine que o seu louvor sincero, aquele que brota no meio das lágrimas e da incerteza, é uma arma espiritual que silencia os acusadores. Quando você escolhe adorar em vez de reclamar, você está ativando um protocolo de defesa celestial que faz calar a voz do inimigo e do vingativo. Onde tentaram armar ciladas contra a sua reputação ou contra a sua paz familiar, o Senhor levanta uma barreira de silêncio. As palavras de maldição perdem o fôlego antes de chegarem aos seus ouvidos. A vingança humana torna-se impotente diante da justiça divina que protege o inocente e o reto de coração. Respire esse alívio. O silêncio que você sente agora não é ausência, é a presença de Deus calando tudo que se levantou contra o seu propósito. Toque no botão inscrever-se para fazer parte desta comunidade de fé e prosperidade, garantindo que o seu espírito seja alimentado diariamente com a autoridade que vem do alto. Contemple novamente as obras das mãos do Criador, mas agora traga esse olhar para a sua própria estrutura. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, pense na delicadeza dos dedos de Deus. Eles não usaram a força bruta para criar as estrelas, mas a precisão de um artista. Se ele teve esse cuidado minucioso com os astros, imagine o cuidado que ele teve ao desenhar a sua personalidade, os seus dons e até a sua capacidade de superação. Você não é um produto de série, você é uma obra de autoridade artesanal.
Cada cicatriz na sua alma, cada marca de luta, foi permitida para que a glória de Deus se manifestasse de forma única através de você. Não despreze a sua história, pois ela é o cenário onde a majestade do Senhor está sendo revelada. Que é o homem mortal para que te lembres dele? E o filho do homem, para que o visites? Sinta a vibração da palavra visitação. Deus não é um observador distante que assiste a sua vida como um espectador. Ele é o Deus que visita. Ele visita o seu quarto nas noites de insônia. Ele visita o seu escritório nos momentos de decisão difícil. Ele visita o seu corpo trazendo a renovação das células e a cura das enfermidades. Essa visitação é o que te diferencia no meio da multidão. Você carrega em si o brilho de quem esteve na presença do Rei. Esse brilho é o que confunde aqueles que esperavam te ver derrotado. A visitação do Altíssimo traz consigo o favor que abre portas trancadas há anos e a sabedoria que resolve problemas insolúveis pela lógica humana. Compartilhe este vídeo com 3 pessoas que precisam redescobrir a sua identidade real e sair da sombra do esquecimento para a luz da honra divina. Eleve a sua consciência para a coroa que repousa sobre a sua mente. De glória e de honra o coroaste. Essa coroa de honra é um escudo invisível contra a humilhação. Onde o mundo tentou te colocar no chão, a honra de Deus te coloca no trono da sua própria vida. Ser coroado significa que você tem direitos legais no reino da luz. Você tem o direito à paz, o direito à provisão e o direito de ser respeitado. Sinta a dignidade voltando para o seu rosto. Erga a sua cabeça. Não permita que as circunstâncias temporárias ditem o seu valor eterno. Você é honrado por aquele que estabeleceu a lua em seu curso. A opinião dos homens é apenas um sopro passageiro, mas o decreto de Deus sobre você é uma rocha eterna. Visualize agora o domínio que lhe foi outorgado sobre todas as ovelhas e bois. Isso representa o controle sobre o que é doméstico, sobre o seu lar e as suas finanças. Muitas vezes perdemos o sono por causa das coisas terrenas, esquecendo que Deus nos deu autoridade para dominar sobre elas. Tome posse da gestão da sua casa. Declare que o caos financeiro não tem mais lugar sob o seu teto. O domínio que vem do Salmo 08 é a capacidade de colocar ordem no que está desorganizado. Sinta a autoridade fluindo para as suas mãos. Você terá ideias criativas para multiplicar os seus recursos e sabedoria para conduzir a sua família em águas tranquilas. Onde havia discórdia e falta, agora haverá governo e abundância sob a sua direção inspirada pelo Espírito. Diga amém nos comentários se você toma posse do domínio espiritual sobre as suas finanças e sobre a paz da sua casa a partir de hoje. Mergulhe nas veredas dos mares de uma forma ainda mais profunda. Os mares representam o inconsciente, os sonhos guardados e as riquezas que o olho humano ainda não alcançou. Existem trilhas de bênçãos que Deus está abrindo para você em áreas que você ainda não explorou. Sinta a coragem de navegar em águas mais profundas. O domínio que o Criador te deu se estende até o desconhecido. Não temas mudanças, não tema o novo. Onde você vê um oceano de incertezas, Deus vê um caminho de oportunidades. Você está sendo treinado para enxergar o que os outros não veem. A sua visão de águia, coroada de glória, detectará a provisão antes mesmo que ela se manifeste fisicamente. A admiração pelo nome do Senhor é o que mantém esse domínio ativo. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra! Quando você admira o Criador, você se alinha com a inteligência que governa todas as coisas. Imagine esse nome admirável como uma melodia que ajusta a frequência de todos os seus átomos. A depressão não consegue sobreviver em um coração que admira a grandeza de Deus. A ansiedade se dissolve diante da majestade de quem colocou as estrelas em seus lugares. Deixe que essa admiração seja o filtro através do qual você vê o mundo. Tudo que é belo, tudo que é bom e tudo que é justo será atraído para a sua vida através dessa frequência de adoração e poder. Salve este vídeo para ouvir esta mensagem de paz sempre que precisar reafirmar a sua autoridade sobre as tormentas da vida e se lembrar da sua origem real. Neste fluxo de revelação, sinta a unção da clareza descendo sobre os seus olhos. Você começará a ver as situações não como elas são, mas como elas podem se tornar sob o seu domínio. Onde havia um deserto,
você verá um jardim. Onde havia um muro, você verá uma ponte. O Salmo 08 removeu o véu da pequenez e te revelou a grandiosidade da sua herança. Você é um governante do seu tempo, um mestre da sua paz e um herdeiro de toda a criação. Caminhe hoje com a leveza de quem sabe que o universo inteiro conhece o seu nome e que o Senhor das Galáxias se inclina para te abençoar a cada passo. Sinta o calor dessa proteção te envolvendo. É uma luz que não queima, mas aquece, que não ofusca, mas ilumina. Você está em harmonia com o cosmos. Você está alinhado com a verdade. A majestade de Deus é o seu refúgio, e a sua dignidade é o seu prazer. Cada detalhe da sua existência é uma nota em um hino de glória que nunca termina. Respire fundo e sinta a vida abundante pulsando em suas veias. Você nasceu para este tempo, para este propósito e para esta vitória. O nome admirável do Senhor é a sua bandeira, e sob ela, você é invencível. Sinta o fluxo dessa energia que agora emana de cada palavra do Salmo 08, como uma corrente de águas cristalinas que atravessa o deserto da sua alma. Visualize-se novamente diante daquela imensidão estrelada, mas agora, perceba que você não está apenas contemplando a criação, você está sendo revestido por ela. O Senhor das Galáxias, aquele cujos dedos desenharam as órbitas dos planetas, está, neste exato momento, ajustando a órbita da sua própria vida. Tu o fizeste dominar sobre as obras das tuas mãos, sob os seus pés tudo o puseste. Essa promessa não é um conceito abstrato para o futuro, é uma realidade espiritual para o seu presente. Domine sobre o seu medo, domine sobre a sua incerteza, pois a autoridade de quem foi coroado por Deus já habita em você. Imagine que as situações que antes te faziam sentir pequeno, as dívidas que pareciam montanhas, as doenças que sussurravam desespero ou os conflitos que roubavam o seu sono, agora são colocadas sob os seus pés. Quando você assume a sua posição de dignidade real, o mundo espiritual reconhece a sua voz. O domínio que o Salmo 08 descreve é a capacidade de colocar ordem no caos da sua existência. Respire fundo e visualize cada área da sua vida se alinhando com a harmonia divina. A escassez se retira diante da sua consciência de herdeiro, a confusão se dissolve diante da clareza de quem é visitado pelo Altíssimo. Você é o administrador de bênçãos que estão prestes a se manifestar de forma visível e tangível. Diga amém nos comentários se você toma posse do domínio espiritual sobre todos os obstáculos que tentaram impedir o seu crescimento até hoje. Considere a profundidade da imagem das veredas dos mares. O mar, vasto e muitas vezes misterioso, guarda segredos e riquezas que o olho humano não alcança sozinho. Existem rotas de provisão e caminhos de milagres que Deus está abrindo para você em lugares onde ninguém mais consegue enxergar. Sinta a coragem de um navegador guiado pela luz de uma estrela fixa, a promessa do Senhor. Onde o mundo vê um abismo, você verá uma oportunidade. Onde muitos temem o desconhecido, você encontrará o tesouro que o Pai guardou para este momento da sua jornada. O domínio que lhe foi outorgado se estende até as profundezas da sua vida financeira, emocional e espiritual. Nada está oculto daquele que te coroou de honra. Sinta a cura interior percorrendo as cicatrizes da sua identidade. Por muito tempo, talvez você tenha se visto através do filtro da insuficiência, acreditando que as grandes vitórias eram para os outros e não para você. O Salmo 08 rasga esse véu. Pois pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Essa coroa é o seu escudo contra a autossabotagem. Ela te lembra que você possui um prestígio celestial. Quando você entra em um ambiente, a paz de Deus entra com você. Quando você fala, a sabedoria do Altíssimo ressoa em suas palavras. Recupere hoje a sua autoestima espiritual. Você é o orgulho do Criador, a obra-prima que Ele escolheu para governar a terra com justiça e amor. Compartilhe este vídeo com 3 pessoas que precisam redescobrir o seu valor real e sair do labirinto do desânimo para a luz da dignidade divina. Visualize agora o nome admirável do Senhor como uma frequência que ajusta todos os instrumentos da sua vida. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra! Esse nome é a sua senha de segurança. Em momentos de turbulência, invoque a admiração. Ao invés de focar no tamanho da tempestade,
Foque na grandeza daquele que estabeleceu a lua e as estrelas. A admiração é um portal que te tira do nível do problema e te coloca no nível da solução. Sinta o alívio de saber que o Deus que cuida do equilíbrio do cosmos é o mesmo que cuida do equilíbrio da sua conta bancária e da saúde do seu corpo. O nome dele é a garantia de que a ordem prevalecerá sobre a desordem na sua história. Toque no botão inscrever-se para fazer parte desta comunidade de fé e prosperidade, e permita que estas orações narrativas reconstruam a sua confiança em níveis cada vez mais profundos. Mergulhe na certeza de que você é lembrado e visitado. A visitação de Deus traz consigo discernimento. Você começará a perceber as armadilhas do campo e as aves do céu que tentam roubar as suas sementes de fé. Sob o seu domínio, nenhuma investida do mal terá sucesso. Você terá a visão aguçada para identificar o que é verdadeiro e o que é passageiro. A honra que te reveste é como um campo de força que repele a inveja e atrai a generosidade. Caminhe com a firmeza de quem sabe que o céu está mobilizado em seu favor. Onde houver resistência humana, haverá assistência divina. Você está sendo treinado para grandes conquistas, e o Salmo 08 é o seu manual de autoridade. Aquiete o seu pensamento e sinta a majestade de Deus se tornando a sua própria majestade. Não por orgulho, mas por filiação. Você é o reflexo de um rei, e um filho de rei não mendiga, ele governa. Ele não se desespera, ele confia. Ele não recua, ele avança. O Salmo 08 removeu o cansaço do seu espírito e colocou em seu lugar o vigor da eternidade. Sinta a vida abundante pulsando em suas veias, renovando a sua esperança e fortalecendo os seus sonhos. Você nasceu para brilhar tanto quanto as estrelas que o Criador estabeleceu nos céus. A sua luz é necessária para iluminar este mundo e torná-lo um lugar melhor para todos. Salve este vídeo para ouvir esta mensagem de paz sempre que precisar reafirmar a sua posição de governo sobre as tempestades da vida. Neste instante de conexão suprema, imagine que a luz da glória divina está selando cada palavra desta oração em seu coração. O seu futuro não é um borrão de incertezas, mas um plano mestre desenhado pelos dedos do Altíssimo. Cada detalhe da sua caminhada, desde os pequenos gestos até as grandes decisões, está sob a proteção do nome admirável. Você sairá deste momento com uma unção de vitória que todos notarão. Onde antes havia dúvida, agora haverá certeza. Onde havia sombra, agora haverá luz. Você é o administrador de milagres, o herdeiro de promessas e o governante da sua própria paz. Mantenha essa frequência elevada. O Salmo 08 agora vive dentro de você, pulsando como uma canção de triunfo que nunca se apaga. Você é pequeno na matéria, mas imenso no espírito, pois está conectado à fonte de todo o poder. Respire a gratidão por ser quem você é, um ser visitado, lembrado, amado e coroado pelo Criador de todas as coisas. A sua jornada é uma manifestação da glória de Deus na terra, e nada, absolutamente nada, pode impedir o brilho da coroa que Ele colocou sobre você. Visualize agora o silêncio que precede o milagre. Aquele instante suspenso no tempo onde o ruído das críticas e o clamor das dificuldades perdem a sua força diante da majestade de um Deus que se inclina para te ouvir. Ao percorrermos as veredas do Salmo 08, somos levados a um lugar de profunda revelação sobre o poder que reside na simplicidade. Da boca das crianças e dos que mamam tu suscitaste força, por causa dos teus adversários, para fazer calar o inimigo e o vingativo. Sinta a profundidade desta verdade. A sua força não reside na sua capacidade de gritar mais alto que os seus problemas, nem na sua habilidade de revidar as ofensas com a mesma moeda. A sua verdadeira força está na pureza da sua fé, naquela confiança de criança que sabe que, independentemente do tamanho do gigante, o Pai é infinitamente maior. Imagine que o seu louvor sincero, aquele que brota no meio das lágrimas e da incerteza, é uma arma espiritual que silencia os acusadores. Quando você escolhe adorar em vez de reclamar, você está ativando um protocolo de defesa celestial que faz calar a voz do inimigo e do vingativo. Onde tentaram armar ciladas contra a sua reputação ou contra a sua paz familiar, o Senhor levanta uma barreira de silêncio. As palavras de maldição perdem o fôlego antes de chegarem aos seus ouvidos. A vingança humana torna-se impotente diante da justiça divina que protege o inocente e o reto de coração.
Respire esse alívio. O silêncio que você sente agora não é ausência, é a presença de Deus calando tudo que se levantou contra o seu propósito. Toque no botão inscrever-se para fazer parte desta comunidade de fé e prosperidade, garantindo que o seu espírito seja alimentado diariamente com a autoridade que vem do alto. Contemple novamente as obras das mãos do Criador, mas agora traga esse olhar para a sua própria estrutura. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, pense na delicadeza dos dedos de Deus. Eles não usaram a força bruta para criar as estrelas, mas a precisão de um artista. Se ele teve esse cuidado minucioso com os astros, imagine o cuidado que ele teve ao desenhar a sua personalidade, os seus dons e até a sua capacidade de superação. Você não é um produto de série, você é uma obra de autoridade artesanal. Cada cicatriz na sua alma, cada marca de luta, foi permitida para que a glória de Deus se manifestasse de forma única através de você. Não despreze a sua história, pois ela é o cenário onde a majestade do Senhor está sendo revelada. Que é o homem mortal para que te lembres dele? E o filho do homem, para que o visites? Sinta a vibração da palavra visitação. Deus não é um observador distante que assiste a sua vida como um espectador. Ele é o Deus que visita. Ele visita o seu quarto nas noites de insônia. Ele visita o seu escritório nos momentos de decisão difícil. Ele visita o seu corpo trazendo a renovação das células e a cura das enfermidades. Essa visitação é o que te diferencia no meio da multidão. Você carrega em si o brilho de quem esteve na presença do Rei. Esse brilho é o que confunde aqueles que esperavam te ver derrotado. A visitação do Altíssimo traz consigo o favor que abre portas trancadas há anos e a sabedoria que resolve problemas insolúveis pela lógica humana. Compartilhe este vídeo com 3 pessoas que precisam redescobrir a sua identidade real e sair da sombra do esquecimento para a luz da honra divina. Eleve a sua consciência para a coroa que repousa sobre a sua mente. De glória e de honra o coroaste. Essa coroa de honra é um escudo invisível contra a humilhação. Onde o mundo tentou te colocar no chão, a honra de Deus te coloca no trono da sua própria vida. Ser coroado significa que você tem direitos legais no reino da luz. Você tem o direito à paz, o direito à provisão e o direito de ser respeitado. Sinta a dignidade voltando para o seu rosto. Erga a sua cabeça. Não permita que as circunstâncias temporárias ditem o seu valor eterno. Você é honrado por aquele que estabeleceu a lua em seu curso. A opinião dos homens é apenas um sopro passageiro, mas o decreto de Deus sobre você é uma rocha eterna. Visualize agora o domínio que lhe foi outorgado sobre todas as ovelhas e bois. Isso representa o controle sobre o que é doméstico, sobre o seu lar e as suas finanças. Muitas vezes perdemos o sono por causa das coisas terrenas, esquecendo que Deus nos deu autoridade para dominar sobre elas. Tome posse da gestão da sua casa. Declare que o caos financeiro não tem mais lugar sob o seu teto. O domínio que vem do Salmo 08 é a capacidade de colocar ordem no que está desorganizado. Sinta a autoridade fluindo para as suas mãos. Você terá ideias criativas para multiplicar os seus recursos e sabedoria para conduzir a sua família em águas tranquilas. Onde havia discórdia e falta, agora haverá governo e abundância sob a sua direção inspirada pelo Espírito. Diga amém nos comentários se você toma posse do domínio espiritual sobre as suas finanças e sobre a paz da sua casa a partir de hoje. Mergulhe nas veredas dos mares de uma forma ainda mais profunda. Os mares representam o inconsciente, os sonhos guardados e as riquezas que o olho humano ainda não alcançou. Existem trilhas de bênçãos que Deus está abrindo para você em áreas que você ainda não explorou. Sinta a coragem de navegar em águas mais profundas. O domínio que o Criador te deu se estende até o desconhecido. Não tema as mudanças, não tema o novo. Onde você vê um oceano de incertezas, Deus vê um caminho de oportunidades. Você está sendo treinado para enxergar o que os outros não veem. A sua visão de águia, coroada de glória, detectará a provisão antes mesmo que ela se manifeste fisicamente. A admiração pelo nome do Senhor é o que mantém esse domínio ativo. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra! Quando você admira o Criador,
você se alinha com a inteligência que governa todas as coisas. Imagine esse nome admirável como uma melodia que ajusta a frequência de todos os seus átomos. A depressão não consegue sobreviver em um coração que admira a grandeza de Deus. A ansiedade se dissolve diante da majestade de quem colocou as estrelas em seus lugares. Deixe que essa admiração seja o filtro através do qual você vê o mundo. Tudo que é belo, tudo que é bom e tudo que é justo será atraído para a sua vida através dessa frequência de adoração e poder. Salve este vídeo para ouvir esta mensagem de paz sempre que precisar reafirmar a sua autoridade sobre as tormentas da vida e se lembrar da sua origem real. Neste fluxo de revelação, sinta a unção da clareza descendo sobre os seus olhos. Você começará a ver as situações não como elas são, mas como elas podem se tornar sob o seu domínio. Onde havia um deserto, você verá um jardim. Onde havia um muro, você verá uma ponte. O Salmo 08 removeu o véu da pequenez e te revelou a grandiosidade da sua herança. Você é um governante do seu tempo, um mestre da sua paz e um herdeiro de toda a criação. Caminhe hoje com a leveza de quem sabe que o universo inteiro conhece o seu nome e que o Senhor das Galáxias se inclina para te abençoar a cada passo. Sinta o calor dessa proteção te envolvendo. É uma luz que não queima, mas aquece, que não ofusca, mas ilumina. Você está em harmonia com o cosmos. Você está alinhado com a verdade. A majestade de Deus é o seu refúgio, e a sua dignidade é o seu prazer. Cada detalhe da sua existência é uma nota em um hino de glória que nunca termina. Respire fundo e sinta a vida abundante pulsando em suas veias. Você nasceu para este tempo, para este propósito e para esta vitória.